Bom dia, caros alunos. Primeiramente, eu quero agradecer pelas iniciativas de vocês ao ver os vídeos, tá certo? E observarem com atenção os vídeos para responder as atividades. Eu fico bastante lisonjeado, tá certo? Pelo respeito e a consideração de todos vocês. Pessoal, como eu prometi lá no mural, tá bom? A gente vai postar vídeos aqui relacionados à geometria plana, ok? Então, nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos e algumas aplicações que nós utilizamos em figuras planas. Primeiramente, pessoal, o que são figuras planas? Figuras planas, pessoal, que vêm da geometria plana, são todas aquelas figuras que só apresentam duas dimensões, tá certo? E quais essas dimensões? Pessoal, essas dimensões podem ser o seguinte, ó. Essas dimensões, elas podem ser base, altura, comprimento, largura, ok? Agora, sempre lembrando, cada figura só vai apresentar dois desses itens, viu? Por isso que se chama geometria plana, também chamada geometria bidimensional, porque só apresenta duas dimensões, ou comprimento ou largura, ou base ou altura, certo? Ok, pessoal? Então, para vocês situarem, quando a gente estudar geometria plana, como a gente já está estudando, sempre vocês fiquem atentos no seguinte: as figuras só vão apresentar duas dimensões, tá certo? Nunca vai apresentar base, altura e largura, digamos, certo? Porque isso aí já são figuras tridimensionais, ok? Então, para o nosso bom entendimento, toda geometria plana, tá certo? É uma geometria bidimensional, só apresenta duas dimensões, certo? Então vamos lá, vamos ver a primeira figura plana, tá certo? Que é muito conhecidíssima, é o quadrado, pessoal. O que é um quadrado, pessoal? Um quadrado é uma figura, certo? Que apresenta os quatro lados de mesma medida. Por isso que eu representei aqui, ó, L, 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 L. Por quê? Porque os quatro lados desse quadrado, tá certo? Apresenta a mesma medida. Ok, pessoal? Então, toda vez que você vê um quadrado, isso aí é a principal característica de um quadrado. Ele apresenta lados de mesma medida. Só para fins de observação mesmo, mas eu não vou abordar nessa atividade agora. Sempre lembre também, pessoal, que os ângulos internos de um quadrado, certo? Todos eles aqui, ó, valem 90 graus, tá certo? Isso aí a gente vai ver depois, certo? Quando você tiver aqui, ó, um quadradozinho com uma bolinha no meio, quer dizer que aqui tem 90 graus, ó. Se a gente for somar aqui todos os ângulos aqui, no caso aqui vai dar 360, né? Porque vai dar 90, 90, 90, 90, 360. Ok? Então, minha gente, outra coisa também, a gente infelizmente vai ter que decorar as áreas dessas figuras, certo? Qual é a área do quadrado? É o lado ao quadrado, tá certo? Digamos que esse quadrado aqui tivesse lado 2. Então era 2 centímetros, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, certo? Se eles tivessem lados, né, no caso aqui desse quadrado aqui com 2, então quem seria a área desse quadrado aqui? Seria o quê? O lado, um lado vale quanto? Vale 2. Então seria o lado ao quadrado, né? Então seria 2 ao quadrado. Nesse 4 aqui seria, nesse caso aqui seria 4, né? 2 ao quadrado é 4. E lembre-se, pessoal, geralmente essas áreas de figuras vão estar sendo relacionadas a uma unidade, viu? Que pode ser o quê? Pode ser metro, centímetro, milímetro, tá bom? E por aí vai. E geralmente, pessoal, digamos que esse quadrado aqui tivesse lados 2 centímetros. 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, digamos. Então, seria lado ao quadrado, né? Então, o lado vale 2. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 o quê? 4 centímetros ao quadrado, tá certo? Toda vez, pessoal, que a gente usar o termo de área, tá bom? A gente vai ter a unidade elevada ao quadrado, tá certo? Então, aqui, ó, L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 4 o quê? As unidades não são centímetros?
Então é 4 centímetros quadrados, ok? Certo, pessoal? Então essa aqui é a área de um quadrado. E a área de um retângulo? Pessoal, a área de um retângulo é o seguinte, ó. O retângulo ele vai ter dois lados iguais, certo? Esse lado de baixo e esse lado de cima vão ser iguais. E dois lados diferentes, que são quais? Esses dois aqui, ó. Esses dois lados aqui são iguais entre si, mas são diferentes com esse daqui, ó. Não é como o quadrado. O quadrado você tem os 4 lados iguais. Aqui não, você tem dois lados iguais e dois lados diferentes, ó. Esses dois lados são iguais entre si, mas já são diferentes entre esse daqui, ó. Certo? Então, quando você tiver dois lados iguais e dois lados diferentes, você tem o que a gente chama de retângulo, certo? E quais vão ser, pessoal, aí as características de um retângulo? Pessoal, um retângulo ele vai ter uma base, que a gente vai chamar de Bzinho. Ele vai ter uma altura que a gente vai chamar de H. Até eu coloquei aqui, ó. Bzinho é a base, o B minúsculo. E o H minúsculo é a altura, certo? Agora, lógico, pessoal, essa base aqui também pode ser chamada de comprimento, viu? Tem alguns problemas que geralmente tem figuras retangulares que falam sobre comprimento. E esse H aqui de altura também pode ser chamado de largura, viu? Certo? O B aqui é chamado de comprimento. E esse H aqui, ó, que é essa dimensão daqui para cá, também pode ser chamado de largura, tá bom? Ou pode ser chamado de altura ou largura, um dos dois. E o B pode ser chamado de base ou comprimento. E como é que nós calculamos a área, pessoal, de um retângulo? A área de um retângulo, pessoal, é base, né, que pode ser comprimento, vezes altura, ok? Então isso aqui é a área de um retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, tanto faz, ok? Então agora, minha gente, vamos para o paralelogramo. Então, minha gente, olha, como é que a gente descobre a área de um paralelogramo? É muito fácil. A área de um paralelogramo é a mesma coisa que um retângulo, tá certo? Apenas porque ele é inclinado assim, ó. É como se fosse um retângulo inclinado. É como se eu pegasse essa figura aqui, ó, e inclinasse ela, ó, certo? Então, a área de um paralelogramo sempre vai ser o quê? A base vezes a altura, ok? Para você calcular a área de um paralelogramo, você tem que ter a base, que é o valor dessa medida aqui, ó. E você vai ter que ter a altura, que é o valor daqui para cá, ó. E geralmente nos problemas vem especificando também, certo? Também nós temos também, pessoal, a área do losango. O que é o losango? Pessoal, o losango nada mais é do que uma pipa, tá certo? Quem já viu uma pipa, vê que é essa mesma figurinha aqui, ó. Uma pipa, pessoal, também, ou melhor, uma pipa, no caso aqui, que é o formato de um losango, né? Também tem a mesma aparência que um quadrado, só que é como se fosse um quadrado deitado, certo? Como se a gente pegasse esse quadrado aqui e desse um giro nele, ó. Ficaria dessa mesma forma, ok? Então, como é que nós fazemos para descobrir a área de um losango? Pessoal, a área do losango é o quê? É a diagonal maior, que a gente chama de Dzão, que é o D maiúsculo, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Ah, professor, quem é a diagonal maior e quem é a diagonal menor? Pessoal, a diagonal maior, tá bom? É a reta que vem desse ponto aqui, ó, a esse ponto aqui, ó, certo? A maior reta que você traçar de um ponto a outro é o que a gente chama de diagonal maior. E a menor reta, tá bom? A menor reta que você traçar de um ponto a outro, de uma extremidade de um losango, é o que a gente chama de diagonal menor, tá bom? Claro, pessoal, que também isso aqui poderia ser invertido, viu? Eu também poderia ter um losango assim, ó. Você já está vendo agora que a diagonal maior já inverteu? A diagonal maior está aqui agora, ó. Porque é a maior reta que eu consigo traçar de um ponto a outro, ó. E a diagonal menor já está aqui agora, ó. É a menor reta que eu consigo traçar de um ponto a outro. Mas, de qualquer forma, pessoal, tanto assim como assim, a área sempre é a mesma, tá bom? É a diagonal maior, que nesse caso aqui agora seria essa, né? O valor dessa retinha aqui, ó, né? Vezes a diagonal menor, que seria já o valor dessa daqui, ó. E essa multiplicação aqui você dividiria por 2, tá bom? Isso aqui é a área de um losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, ok?
E agora, pessoal, a gente também tem uma figura muito conhecida, cai em muitos exercícios, viu, pessoal? Em concursos, em exercícios aí de vestibulares, né, provas do IDEB. Esse daqui é conhecidíssimo, mas poucos alunos conhecem a sua área, que é o chamado trapézio, tá bom? O que é um trapézio, pessoal? O trapézio é uma figura como essa daqui, ó. O trapézio ele vai ter uma base menor, que é esse lado aqui, ó, de cima. Uma base maior, que é isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui todinho aqui, ó, de baixo. E uma altura, que a altura, pessoal, geralmente é a distância daqui, ó, desse ponto aqui, ó, para cá, ó, tá bom? Tem muitos livros que colocam a altura aqui fora, ó. Mas se ele colocar aqui fora a altura, você nem se preocupe, porque a altura que ele está especificando aqui é essa altura aqui, ó. Tá bom? É o valor daqui, ó, tá certo? Tem livros que colocam a altura aqui, ó, dentro do trapézio. Já tem outros que colocam a altura aqui fora. Mas você, como um aluno inteligente, vai saber, né, relacionar a altura daqui com aqui, ó. Certo? Essa altura que eles colocam aqui é a altura daqui, ó. Certo? E também, pessoal, tem esse trapézio aqui, ó, que também é um chamado um trapézio regular. E tem esse trapézio aqui que é um trapézio irregular, né? Que tá faltando aqui, ó, um pedacinho. É como se eu tivesse esse trapézio aqui, ó, tirando esse pedaço aqui, ó. Tá bom? Se eu tirar esse pedaço aqui, ficar só com isso, aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Mas é a mesma coisa, pessoal. A área é a mesma. Base maior, base menor e altura, certo? E como é que você calcula a área dessas duas figuras? Fácil, 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 pessoal. A área de um trapézio é só o aluno não se afobar. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu sei, pessoal, que é um pouquinho complicado de decorar no primeiro momento, mas não é impossível. Então, a área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok? E lembre-se, pessoal, todas as áreas, as unidades são sempre elevadas ao quadrado, tá bom? Quando você descobrir o valor da área, você eleva ao quadrado a unidade de medida, ok? E agora, pessoal, a gente vai ver outra figura que é muito importante e poucos alunos conhecem as suas medidas, né? As suas propriedades fundamentais, que é a circunferência. Pessoal, a circunferência nada mais é aqui do que um círculo, né? Que você vai ter um centro, um pontinho aqui no centro, ó. Tá bom? Aqui a gente vai chamar de centro C. E a distância, pessoal, desse centro a qualquer ponto da circunferência aqui, ó. A qualquer ponto da circunferência, a distância aqui do centro a qualquer ponto da circunferência, a gente chama de raio. Tá bom? Certo, pessoal? É como se fosse, pessoal, uma roda de bicicleta. Você tem um cubo, né? E aqueles araminhos, né, que você toma do cubo até a jante da bicicleta, que o pessoal, né, o aro da bicicleta, que o pessoal vulgarmente chama de jante, né? É o que a gente chama de raio. A mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ser o raio da circunferência, ó. Vocês estão vendo, pessoal, que eu tracei aqui, ó, do centro aqui até aqui, eu tracei uma reta, não foi, ó? Aqui vai ser o raio. Agora, pessoal, se eu pegar direto aqui desse ponto e pegar uma reta direta aqui para esse ponto aqui, ó. Você concorda comigo que aqui eu vou ter outro raio? Então eu vou ter um raio aqui e outro raio aqui, né? Então eu vou ter o quê? Duas vezes o raio, ó. Tem um raio aqui uma vez e tem outro raio aqui duas vezes. Então eu tenho duas vezes o raio. Pessoal, essa medida aqui também é muito importante, viu? Quando você tem uma reta que pega de um ponto da circunferência, passa pelo centro e vai até o outro ponto da circunferência, que é duas vezes o raio, é chamada de diâmetro, viu? O diâmetro, pessoal, é duas vezes o raio. Ó, daqui para cá é um raio. Se eu pegar direto desse ponto aqui até o outro ponto da circunferência, eu tenho duas vezes o raio, ó. Essas medidas aqui são iguais, ó. Então tem um raio aqui e outro raio aqui. Duas vezes o raio. Então, duas vezes o raio, que essa medida daqui para cá, é o que a gente chama de diâmetro da circunferência. O diâmetro, pessoal, geralmente a gente chama de D maiúsculo, viu?
quem é o diâmetro? O diâmetro vai ser 2 vezes o raio, certo? Isso aqui é uma medida importante, viu, pessoal? Diâmetro é 2 vezes o raio. Ora, pessoal, o diâmetro é 2 vezes o raio e nós temos o raio também, que é chamado de R minúsculo. Ó. Ora, pessoal, o raio é a distância da circunferência, ó, até um ponto qualquer, ou melhor, é a distância do centro da circunferência até qualquer ponto que esteja na borda da circunferência aqui, é chamado de raio, certo? Só um pedacinho aqui, ó, do diâmetro, só um pedacinho do diâmetro é o chamado raio. Se eu tiver o diâmetro completo, é 2 vezes o raio, certo? Então, minha gente, como é que a gente calcula a área de uma circunferência? A área de uma circunferência, pessoal, a gente infelizmente vai ter que decorar. Pessoal, a área da circunferência é chamado πr ao quadrado. Esse número π aqui, pessoal, é um número irracional, viu? O valor dele aproximado é 3,14, tá bom? Mas é crucial para você descobrir a área de uma circunferência, tá bom? Porque geralmente quando a gente vai fazer aqui, vai completar aqui a superfície dessa circunferência, sempre vai ter um espaçozinho sobrando aqui, ó. Quando você for completar, digamos que eu queira colocar cerâmicas aqui dentro, ó. Se eu quiser colocar cerâmicas quadradas aqui dentro, sempre fica um espaçozinho aqui faltando, ó. Esse espaçozinho faltando é justamente esse valor de π aqui, ó, que está completando esse espaço que fica faltando. Digamos que eu quero colocar vários pedacinhos de cerâmica aqui, ó. Vocês estão vendo que sempre fica uma falta, né? Nunca vai ficar completo, sempre vai ficar uma faltinha aqui, ó, de alguma coisa. Então, pessoal, essa falta que fica na borda da circunferência, a gente faz uma aproximação para esse número π aqui, ó, que é chamado irracional e o valor aproximado é 3,14, tá bom? Então, ó, para você saber a área de qualquer circunferência, você tem que ter o raio e tem que saber o valor de π, que geralmente é dado nos problemas, ok? Então, o valor de π é 3,14, certo? Aí você faz o seguinte, você multiplica, né? Quero saber uma área de uma circunferência de raio 1, de 1 centímetro, né? Aqui está a circunferência e o raio dela é 1 centímetro. Aí como é que eu faço? Vai ser a área, vai ser o quê? πr ao quadrado. A área vai ser igual a quanto? O π eu já sei, né, pessoal? Que vale quanto? 3,14. Vezes o raio, né? Porque aqui tem uma multiplicação. Quem é o raio? 1. Então vai ser 1 ao quadrado. Então a área dessa circunferência, pessoal, será quanto? 1 ao quadrado é 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3,14 dá quanto? 3,14. A unidade aqui do raio é centímetro, né, pessoal? Então vai ser 3,14 centímetros quadrados. Ok? Beleza, pessoal? Então, isso aqui, pessoal, são os principais conceitos, tá certo? As principais estruturas de uma circunferência. Lembrando também, pessoal, que a circunferência, ela também tem outra propriedade importante, que no ensino fundamental não é muito cobrado, mas eu vou passar para vocês porque é sempre bom a gente ter um pouquinho de conhecimento, que é o chamado comprimento da circunferência, pessoal. O que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência, pessoal, é como se eu pegasse essa circunferência aqui e abrisse ela para cá, pegasse a circunferência aqui, torasse um pedacinho aqui, ó, quebrasse um pedacinho aqui, e abrisse ela para cá, e abrisse um pedacinho para cá também. Ao invés do círculo, ela se tornaria o quê? Uma linha, né? Uma linha reta, porque eu estou abrindo, ó, essa rodinha para cá, e estou abrindo essa rodinha para cá também, ó. Então, quando eu faço isso, eu tenho agora o comprimento da circunferência. E como é que é a formulazinha do comprimento da circunferência? Essa daqui, ó. O comprimento de uma circunferência, que eu vou chamar de C, é 2 vezes π vezes o raio, certo? Π nós já sabemos, né, pessoal, que é 3,14. E o raio geralmente é dado no probleminha, tá certo? Ok? Então, minha gente, isso aqui foi primeiramente um vídeo explicativo, né, sobre os conceitos da geometria plana. Eu espero ter ajudado todos vocês nesse momento. E eu creio, pessoal, espero assim, né, que vocês tenham um bom êxito na resolução das questões. Estamos aí, tá bom? Para ajudá-los no que for possível. Um grande abraço, tudo de bom e até mais. Tchau.